Olá, velejantes! Hoje é dia de Por Onde Velejei, o quadro mensal aqui do canal onde eu conto sobre os lidos e os assistidos do mês que encerrou. E hoje a gente vai falar sobre novembro, né? Então, mês de novembro eu fiz algumas leituras, algumas eu falei aqui no canal, algumas não. E assisti alguns filmes, tem algumas séries em andamento, então eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês o que eu achei, né, dessas séries, desses filmes e desses livros que eu consumi em novembro. Começando com os livros mesmo. Então, quem assistiu o quadro no mês passado sabe que eu já citei o Sangue dos Elfos, que é o terceiro livro da saga The Witcher. Eu falei ele no vídeo do mês passado porque eu comecei a ler ele em outubro, mas eu terminei dia 1º de novembro, tá? Então, só pra, né, amarrar isso aqui, porque eu terminei ele em novembro. Esse livro é o primeiro em formato de romance da saga, né? Os dois primeiros eram em forma de conto, mas também ele seguia uma certa cronologia, então eu também indico ler os dois primeiros, né? Que é O Último Desejo e A Espada do Destino. E depois continua aqui, então, já em outro formato, né? Esse livro foi super fluido pra mim. A história tá muito boa, sabe? Pra quem gosta de fantasia, tem bastante coisa de magia ali, tem batalhas também, pequenas, né? Umas lutas. E aqui temos uma guerra iminente, tem uma guerra pra estourar ali. O Império de Nilfgaard tá começando a invadir os outros reinos, né? Já invadiu Sintra. E existe agora uma hostilidade entre os humanos e os elfos também, por vários motivos. E os nossos personagens principais sempre em foco, né? Ciri começando a se desenvolver, começando seu treinamento como bruxa, depois se aproximando das feiticeiras também. E depois eu li o livro 4, que é O Tempo de Desprezo. E esse aqui foi bem menos fluido pra mim do que o anterior, porque ele foca muito na parte política, né, dos motivos da guerra, então, que vai estourar. Tem muita traição, tem muita treta nesse livro, então tem umas partes que ele fica mais travado, assim, e tem muito personagem. Então, e como é polonês, tem uns nomes muito esquisitos, então a gente se perde um pouco, tem que prestar muita atenção pra saber quem é quem, né? Os feiticeiros estão bastante em voga aqui, tem um grande encontro deles, né? Um conselho deles onde acontecem muitas coisas. E a gente tem vários capítulos desse livro focados na Ciri, que são, acho que, os melhores capítulos do livro, né? A gente vai ver ela passar por alguns perrengues. Tem um capítulo muito bom no deserto, onde ela passa por um monte de coisa. Eu espero que façam isso na série da TV ali da Netflix também. E esse aqui, ele é um livro importante, aconteceu muita coisa nele, assim, muitos fatos que eu acho que vão ser importantes pra saga toda, mas ele, pra mim, ele foi um pouco menos fluido. Nem de longe ele é ruim, né? Ele é muito bom, só eu demorei um pouquinho mais pra ler ele. Eu também fui intercalando ele com outras leituras, né? Então, por enquanto, tô aqui, na verdade, já comecei o próximo livro, né? O livro 5. Mas comecei ontem, li pouco ainda, então espero que eu consiga terminar logo essa saga, porque eu quero fazer um vídeo só sobre toda ela, tá? Bom, em novembro eu também li A Dança Cósmica das Feiticeiras de Starhawk, que é um clássico para quem estuda magia e bruxaria. E esse livro aqui foi recebido da editora Pensamento, né, da minha parceria com a Pensamento. Eu acho que foi o livro mais legal que eu recebi deles, que eu mais gostei, assim, que mais me foi útil. E ele tem muita coisa. Essa edição aqui é uma edição nova, né, comemorativa, porque esse livro é muito antigo já. E eu falei mais sobre ele no vídeo aqui no canal, então eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem, quem tiver interesse. Mas, né, para as bruxas aí é um livro essencial. Falando em bruxas, eu li uma ficção histórica muito boa, Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, de Maryse Condé. Esse livro também eu falei aqui no canal. E, cara, é muito interessante essa história, porque é baseado numa história real. Tivemos, sim, uma bruxa negra lá em Salem, que era escravizada.
e foi preso ali na Inquisição, né, naquela loucura toda. E claro que a gente não tem muita informação histórica sobre ela, então a Marie Escondé dá suas pinceladas, né? Ela insere fatos ali que ela acha que aconteceram, que ela imagina que seria interessante. E temos um livro muito bom aqui, bem fluido também, li bem rapidinho ele. E dei uma olhada no vídeo também, quem se interessar, né? Não vou me estender muito nos livros que eu já falei aqui no canal para não ficar repetitivo, mas é um livro que eu gostei muito também. Ainda em novembro, teve a leitura coletiva, né? Esse mês de novembro, então a curadora foi a Carol, do Cantinho da Caust, e ela indicou o Verity, da Colleen Hoover. Eu li aqui no Kindle, vou deixar a capa dele colorida aqui, né, na edição. E esse livro é muito legal, eu não esperava gostar tanto assim, eu nunca tinha lido nada da Colleen Hoover, e normalmente eu sei que ela escreve mais romances, mais com foco meio no drama. E esse aqui foi o primeiro thriller da autora, né, o primeiro suspense, e eu acho que ela se saiu muito bem. É um livro que ele prende muito a atenção da gente, né, então, resumidamente, já que eu não fiz vídeo no canal, a gente vai conhecer aqui a Lowen, que é uma escritora. Ela é uma escritora assim meio, não é decadência, mas ela não é muito conhecida, então ela tá sempre meio ferrada de grana. A mãe dela morreu recentemente, ela tem alguns problemas na vida dela, e ela recebe uma proposta irrecusável, que é continuar uma saga de livros muito bem sucedida da autora Verity, que essa sim é uma autora muito conhecida, que ela é famosa, é rica, tudo demais. E sabe-se que a Verity sofreu um acidente e parou de escrever, né? Ela teria mais 3 livros para finalizar essa saga dela. E a equipe da Verity, né, o marido da Verity, procuram ela para finalizar, né? Vão anunciar ela como coautora da série, como se ela fosse escrever junto com a Verity. Aí ela aceita e ela recebe o convite do Jeremy, o marido da Verity, para ficar uns dias na casa deles para procurar os manuscritos da Verity, né? Ver se tem alguma coisa que indique o futuro da saga, para meio que entrar na cabeça dela, para conseguir escrever. Então ela aceita o convite e, diga-se de passagem, quando ela aceita o convite, ela já tá muito atraída pelo marido da outra, né? Mas ok. Aí ela chega lá na mansão e percebe que o estado de saúde da Verity é pior do que o divulgado. A Verity, ela fica na cama, ela não se mexe, né? Ela tá no estado vegetativo, tem uma enfermeira sempre lá com ela. E ela vai escrever sozinha mesmo, né? O resto da saga. E lá nessa casa mora junto com o casal o filho deles mais novo, que foi o único filho que sobreviveu, né? Eles tinham mais 2 filhas que eram gêmeas, e essas filhas já morreram também. Então a gente já vê que tem um monte de tragédia por trás da história dessa família. Mas nem tudo é o que parece, e coisas estranhas começam a acontecer, tão estranhas que a gente fica tenso, fica até com medo às vezes, e a gente não consegue parar de ler para saber o que realmente está acontecendo. E a gente vai percebendo que todos os personagens têm sérias questões ali que deveriam se tratar, né? Mas não vou dar nenhum spoiler, fica a indicação aqui. E a gente fez uma live também, né, de encerramento dessa leitura no Cantinho da Caust, vou deixar aqui nos cards, então para quem já leu, né, ou quem não se importa com spoilers, as lives de final de leitura coletiva sempre são com spoilers, né, pra gente discutir o que a gente leu mesmo. Então, se alguém tiver interesse, vou deixar aqui. E eu fechei o mês com mais 2 recebidos da Pensamento, que são o Almanac Wicca 2022 e o Almanac do Pensamento 2022. Vou falar sobre eles aqui nos próximos dias, tá? Mas a Pensamento lança esses almanacs todo ano, né? Um pouco antes de começar o ano, obviamente. E o Almanac do Pensamento, ele é mais um guia astrológico. E o Almanac Wicca, ele é um livro que, claro, ele tem, assim, um guia para o ano, mas ele é muito útil o ano inteiro, porque ele tem muitas dicas de magia, fala coisas sobre história da bruxaria também, conta várias coisas aqui. Então todas as edições desse Almanac Wicca são muito interessantes, são muito úteis também, né, para quem gosta do assunto. E como eu falei, vou falar mais sobre esses livros nos próximos dias. Esses foram os livros lidos em novembro, e agora eu vou contar um pouquinho sobre o que eu assisti, começando
por um filme que eu vi no cinema, um filme nacional, que é o Marighella. Então, esse filme, ele vai contar a história de Carlos Marighella. Ele se passa em 69, durante a ditadura militar no Brasil. E o Carlos Marighella foi um líder de um grupo de jovens guerrilheiros que lutavam contra a ditadura. E conforme nos é mostrado no livro, eles queriam mostrar para o povo brasileiro sobre a sua luta, queriam explicar que eles eram contra a ditadura, né, que privava as pessoas de liberdade, mas a mídia da época estava com as mãos atadas, né? Afinal, os militares tinham todos nas mãos. Então, a mídia não conseguia divulgar isso. Pelo contrário, o grupo deles era visto como um grupo terrorista. Então, tentavam fazer as pessoas ter medo deles, né? Quando, na verdade, eles queriam era libertar o povo. O filme é dirigido pelo Wagner Moura, que também é um famoso ator brasileiro, né? Acho que todo mundo conhece o Wagner Moura. Agora ele é diretor também. E o Marighella é interpretado pelo Seu Jorge. Então a gente vai conhecer um pouco da história dele. E não só dele, como de pessoas importantes ali da época. Tanto que estavam no mesmo lado dele, como o Velho, que era o líder da Ação Libertadora Nacional, quanto seu antagonista, interpretado pelo Bruno Galhaço, que aqui no filme é chamado de Lúcio, mas pesquisando eu vi que ele é uma representação do Fleury, que foi o torturador mais cruel do período da ditadura. Então o Bruno Galhaço fez um ótimo trabalho, eu acho ele um ótimo ator também, ele sempre interpreta muito bem esses personagens detestáveis, e acho que ele foi muito bem nesse filme também. Aliás, todos os atores estão de parabéns, eles entregaram muito, é um elenco muito bom mesmo, e um filme assim, forte, obviamente, né? Claro que temos cenas de tortura, até eu esperava que tivesse mais pelo contexto histórico, né? Até que não teve tanto assim. Mas é um filme muito bom, eu gostei bastante. E ele tem uma cena pós-créditos muito emocionante e muito significativa. Saindo desse tema mais tenso e indo pra comédia, né? Completamente o oposto, mas ainda cinema nacional. Em novembro assisti o filme do Peçanha, Peçanha contra o Animal, que é uma produção do Porta dos Fundos, canal no YouTube que eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar, né? Esse filme tá disponível na Amazon Prime. E ele conta a história do animal, que é um serial killer que tá aterrorizando Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E quem vai investigar esse serial killer é o policial Peçanha e o seu companheiro Mesquita, que já são personagens recorrentes nas esquetes do Porta dos Fundos. Eles tomaram uma proporção bem grande, né? As pessoas acham muito engraçado. Então eles resolveram fazer esse filme, esse longa-metragem aí. E claro, tem outros atores do Porta dos Fundos também, que sempre aparecem. E é aquela coisa, né? É aquele humor nonsense, com umas sacadas inteligentes. Então é bem divertido, ele faz a gente rir bastante. Mas às vezes eles pesam um pouquinho a mão, na minha opinião, né? Mas tudo bem, é um filme pra relaxar, é um filme pra rir. Então, assim, quem gosta do humor do Porta dos Fundos, eu indico esse filme. Eu achei bom pra uma comédia, né? Um besterol. Esse mês tivemos um filme coreano de zumbi novamente. O filme em questão é Alive, ou melhor, #Alive. É um filme que conta a história de um jovem que ele tá no seu apartamento sozinho, a família dele acho que tinha ido viajar, e aí começa, né, a loucura, começa o apocalipse zumbi, e ele fica trancado ali tentando sobreviver. Só que ele tá com pouco suprimento, porque ele não foi no mercado, então, né, já começa as dificuldades ali bem no início. Logo ele começa a se comunicar com uma vizinha do prédio em frente, que também é uma jovem que também tá sozinha. Então eles começam a se ajudar ali mesmo de longe e acabam bolando um plano para sobreviverem. E claro que não vai ficar só nisso, vai acontecer um monte de coisa, afinal é um filme de apocalipse zumbi. E eu gostei bastante da trama, achei bem legal. Pra quem gosta, né, de filmes com essa temática, aqui em casa a gente adora, a gente acha um filme de zumbi, já tá assistindo. E a gente encontrou ele na Netflix. Eu acho que ele não é tão recente assim, mas também não é tão velho. Eu esqueci de ver o ano, mas enfim, tá ali então, né, quem gosta dessa temática, eu indico, eu achei bem bom esse filme.
Assistimos também o Homem-Aranha Longe de Casa, que é o segundo dessa trilogia mais nova aí, com o Tom Holland no papel de Peter Parker. E a gente não tinha assistido ainda, a gente só tinha assistido o primeiro, né, que é o De Volta pra Casa. E como agora em dezembro vai estrear o terceiro, que é alguma coisa de casa, nunca mais vou voltar pra casa. Como é que é o nome dele? Sem Volta pra Casa. A gente vai ver no cinema ele. Então a gente resolveu assistir o segundo, né? Pra se preparar, que a gente não sabia nada direito do que tinha acontecido, enfim. E é um filme bom, não é sensacional, mas tem bastante ação, é bem divertido. Eu particularmente tô gostando mais desses filmes aí com o Tom Holland do que os mais antigos aí, com o Tobey Maguire. Não que eu não gostasse dos outros, mas eu tô gostando mais desses. Eu acho que tá mais engraçadinho. E tem aquele amigo dele lá, o Ned, que é muito engraçado também. E a Mary Jane tem um humor bem peculiar. Enfim, eu tô gostando, assim, desses personagens. E eu acho que o 3 vai ser o melhor, porque agora a coisa ficou mais tensa, né? No final do 2, quem assistiu sabe do que eu tô falando. E agora a gente vai ter o multiverso, né? Talvez, não é certo, mas boatos que vão aparecer os outros Homem-Aranha também, né? E certamente, né, que a gente viu no trailer, vai ter o Doutor Estranho, e eu adoro o Doutor Estranho, então eu tô bem animada pra assistir o terceiro. E óbvio que temos um terrorzinho nessa lista, afinal os filmes românticos aqui em casa são os filmes slasher clássicos. E esse mês a gente assistiu um dos Massacre da Serra Elétrica, ou Texas Chainsaw Massacre. Não sei se é assim, estou pronunciando certo, enfim. Mas, assim, esse filme do Massacre da Serra Elétrica a gente tem vários, né? Tem remake, tem continuação, tem isso, tem aquilo. Mas, assim, o original, ele é dos anos 70 e eu adoro o filme original porque, assim, ele é tão trash que eu dou risada vendo. É muito bom. E, assim, esse que a gente viu agora em novembro, ele é de 2013. Ele tá na Netflix, se eu não me engano. E ele é como se fosse uma continuação direta daquele dos anos 70. Então mostra ali, né, o desfecho do primeiro filme e mostra o que teria acontecido depois. Então, na trama desse filme, os cidadãos de bem ali da cidade resolveram dar um fim em toda a família do Leatherface. Então eles atearam fogo na casa da família Sawyer e morreu a maioria das pessoas, né? Mas tivemos sobreviventes, obviamente o próprio Jed Sawyer, né? Que é o Leatherface. Aliás, abre parênteses, eu acho que no original o nome dele era Jackson, agora é Jedediah, que eu acho que combina com ele. Mas enfim, fecha parênteses. Tivemos uma sobrevivente ali que era uma bebê na época, né? Então mataram a mãe dela ali, mataram toda a família. E essa bebê acabou sendo criada por uma das famílias ali da cidade dos cidadãos de bem que atearam fogo na casa da família Sawyer. E então ela cresce, né? Passam seus anos, ela já tá uma jovem adulta e descobre uma avó que morreu e deixou tudo pra ela, que é uma vovó ali da família Sawyer, que era muito rica. E ela acaba indo pro Texas, então, pra assinar as coisas, pra ver qual é dessa herança. E ela leva uns amigos com ela, né? Porque é clássico Massacre da Serra Elétrica, sempre tem que ter um grupo de amigos jovens indo numa Kombi, nem sei se é Kombi lá, mas enfim, indo num negócio tipo uma Kombi em direção ao massacre, né? Sem saber, obviamente, senão não sei se eles iriam, enfim, são tão burros nesse filme que é capaz de irem. Mas chegando lá, então acontecem muitas coisas, né? A gente vê o desenrolar ali. Eu achei muito bom esse filme, achei que o desfecho foi inusitado, gostei bastante. É um filme trash, ele entrega o que os filmes trash têm que entregar, né? Sangue, tripa, essas coisas. Então, fica aí a dica pra quem gosta desse tipo de filme. De filme foi isso que eu vi. Tô com algumas séries em andamento, mas não finalizei nada. Mas, né, eu tô assistindo direto Verdades Secretas 2, que na verdade é uma novela, né? Não sei se dá pra chamar de série, enfim. É na Globoplay que eu tô assistindo. Então, teve uma vez, há muitos anos atrás, Verdades Secretas, que era série barra novela, passava bem tarde da noite na Globo. E conta a história de modelos ali numa agência. Aí tem a personagem principal, que é uma modelo que veio do interior, que é a Angel, e ela vai acabar se envolvendo com um milionário. Aí acontece um monte de treta, o milionário casa com a mãe dela, tem morte, tem droga, tem coisas
que não posso falar, mais 18, tem muita coisa ali, tá? E aqui no Verdades Secretas 2, então seria a continuação, né, dessa série aí, barra novela. Tá passando só na plataforma, né, eles estão liberando aos poucos os episódios. E eu acho que não vai passar na TV aberta porque tá bem mais pesado, então é mais 18 mesmo, assim, agora Verdades Secretas 2. Mas eu gosto da trama, eu acho bem interessante. Eu já tinha gostado muito, né, da primeira fase lá que passou na TV e eu tô assistindo agora. Eu vi que vão ser 50 episódios no total. Agora, pelo menos, ontem eu não vi, mas esses dias eu abri e tinha 30 já disponíveis. Então eles estão soltando, eu acho que 10 por vez, eu não sei de quanto em quanto tempo, mas eu tô ali pelo episódio 23, 22, alguma coisa assim. Tô quase na metade, então, né, da série, da temporada toda. E tá bem legal, como eu falei. Como vocês podem ver, eu tenho gostos bem variados para filmes e séries, né? Tem uma série em andamento também, que já faz um tempo que tá em andamento, que essa eu assisto junto com o Leandro, com meu marido, que é Brooklyn Nine-Nine. A gente sempre tem uma série mais de comédia, assim, alguma série conforto em andamento e que a gente vai assistindo aos poucos, né? A gente assiste 2 episódios antes de dormir e não é todo dia que a gente assiste, então a gente demora. Mas eu quis falar porque agora, nos últimos dias, a gente tem assistido mais, porque começou a acontecer umas coisas ali que a gente ficou, nossa, como assim? E a gente tá, eu acho que é no final da 4ª temporada, eu não tenho certeza, porque eu sou péssima pra reparar em que temporada que eu tô quando eu assisto devagar a série. Mas eu acho que tá por ali. Eu sei que a série terminou, né? Que já fizeram a última temporada. E tô conseguindo não pegar muito spoiler por enquanto. Mas a série de comédia também não me importa se eu pegar, né? Mas eu gosto bastante dessa série. É bem divertida. E tem uns personagens legais. A gente se apega a eles. Eu acho que todos são engraçados ali, então pra quem quer uma série de comédia e pra relaxar, super indico ela, então. Bom, eu acho que é isso que eu assisti, né? Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas agora eu tô tentando anotar, já que eu inventei de fazer esse quadro aqui, né? De contar as coisas que eu assisto. Mas a princípio foi isso aí mesmo que resumiu o meu mês, os lidos e assistidos de novembro. Espero que vocês estejam gostando desse quadro, de saber, né? O que mais que eu consumo no mês, além do que eu trago resenha aqui pro canal. E se quiserem comprar algum desses livros que eu falei, por favor, comprem através dos meus links que eu deixo sempre aqui na descrição. E obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!